Agora, é certo que só faz sentido nós nos referirmos às obrigações erga omnes, essas obrigações que se impõem independentemente da vontade dos Estados nacionais, só faz sentido quando nós tratamos os direitos humanos com esse atributo, né, de que há a supremacia dos direitos humanos em relação a qualquer outro direito. E esses direitos humanos, é bom sempre lembrar, que são os direitos humanos que compreendem as liberdades, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de reunião, enfim, compreendem os direitos humanos, os direitos sociais, aí incluídos os direitos à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho digno, compreendem os direitos ambientais, compreendem, enfim, todos aqueles direitos que, na síntese muito feliz de Fábio Conde Comparato, comportariam o reconhecimento de que, em razão dessa radical igualdade, o professor Conde Comparato está se reportando ao artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, e aí ele diz, em razão dessa radical igualdade, a igualdade de todos os seres humanos, né, iguais em dignidade, ninguém, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação pode afirmar-se superior aos demais. É importante porque é importante lembrar que ainda mais forte, portanto com maior densidade normativa do que as obrigações erga omnes, estariam inclusive as normas que o direito internacional dos direitos humanos compreende como normas ius cogens, tá? Que são aquelas normas, como nos ensina o professor Valério Mazzuoli, que para além de serem normas imperativas que se impõem independentemente da ratificação dos tratados que as veiculam, essas normas são inderrogáveis, são irrevogáveis, diz o artigo 53 da Convenção de Viena dos Direitos Tratados. Somente podem ser revogadas por normas de igual estatura. Agora, haveria mesmo essas normas de direitos humanos que seriam erga omnes, né? Ou mais do que isso, ius cogens, né? E, portanto, consagrariam essas normas imperativas, essas normas inderrogáveis. É interessante porque aprendi com a minha professora na Universidade de Salamanca, a professora Maria Esther Martinez Quinteiro, mas também aqui no Brasil, na doutrina do professor André de Carvalho Ramos, que o padre Francisco de Vitória, né, da Universidade de Salamanca, no século XVI, já dizia que haveria direitos que se imporiam independentemente da vontade dos estados, e ele estava a se referir à proteção dos indígenas, dos índios que eram percebidos no Novo Mundo, né, nas Américas, que estavam por ser descobertas, por ser reveladas, né, para o mundo europeu. Essas normas seriam a mitigação, portanto, significariam a mitigação da soberania de cada Estado, de cada país, né, para definir quais as obrigações, e aí eu me valho do precedente, que é o caso líder em relação, é considerado o caso líder em relação às obrigações erga omnes, que é o caso Barcelona-Traction, né, envolvendo Espanha e Bélgica. Disse na ocasião a Corte Internacional de Justiça, são aquelas obrigações que protegeriam valores essenciais para toda a comunidade internacional. E quais seriam elas? Né? O artigo 66 da Convenção de Viena, Direito dos Tratados, diz que caberia à Corte Internacional de Justiça identificá-las, mas a verdade é que esse dispositivo, inclusive pelo Brasil, outros vários países que ratificaram a Convenção de Viena, consignaram reserva a esses países em relação a esse dispositivo. Ficou para as cortes internacionais, para as cortes regionais, a atribuição de definir, né, de identificar quais seriam esses direitos.
esses direitos, essas obrigações erga omnes, né, essas normas e o cogens. E aí nós temos alguns exemplos, alguns julgamentos que tratam da proibição do uso ilegítimo da força, da agressão, da guerra de conquista entre estados, autodeterminação dos povos, as normas que tratam de genocídio, de tortura, da proibição da tortura, enfim, há um certo elenco, um catálogo, né, que progressivamente vai sendo construído no âmbito das cortes internacionais a respeito de que direitos seriam esses. Mas tudo para dizer o seguinte: ao apreciar uma causa específica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem jurisdição litigiosa, mas também tem jurisdição consultiva, no parecer consultivo número 18, a Corte Interamericana de Direitos Humanos proclamou que o princípio da igualdade e não discriminação pertence a esse catálogo de normas e os códigos. É muito importante saber, e é um objeto de reflexão necessária, saber que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cujas decisões obrigam o Brasil desde 1998, está a afirmar que o princípio da igualdade e não discriminação não depende de regra nacional.